pastor Daniel Aguiar, nosso convidado dessa noite para trazer a mensagem da palavra de Deus para nós. Pastor Daniel, vice-presidente da Assembleia de Deus, Casa de Oração, Jardim Esperança, não é isso? Seja bem-vindo, irmão, Deus te abençoe. Salva de palmas na vida do nosso irmão. Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Quantos trouxeram Bíblia, digam glórias a Deus. Nós temos um tema para esta ocasião, Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 36. Eu sei que é um tema, um versículo muito conhecido, mas na medida em que os irmãos estão procurando, rendo graças a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez juntamente com os amados irmãos reunidos nesta noite tão festiva e especial que Deus ele tem proporcionado a esta igreja, a este ministério, a esta casa, em especial aos adolescentes locais. Deus seja glorificado pela vida do pastor Samuel, obrigado pela confiança, a vida do Senhor, a família, o ministério de modo extraordinário. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Juarez, pastor Carlos Eduardo, amigo de seminário, né, pastor Carlos Eduardo? Tem tempo isso, mas Jesus tem sido fiel. Pastor Juarez também nos conhece há muito tempo e o Senhor tem sido bondoso para com as nossas vidas. Presbítero Geraldo, Raíssa, muito obrigado. Deus prospere o trabalho de vossas mãos. Deus abençoe a irmã Elisângela, que estava regendo no manto aí, irmãos. Que coisa linda. Deus abençoe poderosamente a vida da senhora. Deus abençoe a vida de todos. Minha esposa me acompanha, missionária Bruna, minha filha Isabela e a pequena Alice. E ore por nós, somos carentes da oração dos amados irmãos. João, capítulo de número 8, versículo 36, quem achou, diga aleluia. Dá lugar, varão, deixa Deus te usar. Diz assim a palavra: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler mais uma vez. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Graças a Deus. Quantos são livres nesta noite? Meus amados, que tema maravilhoso que Deus colocou no coração desta diretoria. E eu tenho orado a Deus e perguntado: Deus, o que eu vou pregar mais em Madureira nas festas que tem o mesmo tema? Porém, Deus é o Deus que revela e a sua palavra é renovada a cada dia aos nossos corações. E este é um tema necessário e urgente nesses últimos dias. E quando a gente fala diretamente com o público adolescente, a gente fala também sobre um tema que precisa ser entranhado na nossa alma, que é a liberdade, e isso é algo extraordinário. Eu louvo a Deus, Tiago, pela graça que o Senhor nos deu de nascer na presença dEle, estar na casa dEle, glorificando a Ele desde sempre. Porque se tem uma liberdade linda que Deus proporciona aos salvos, é a liberdade de o adorar, de o glorificar, de entrar num ambiente como esse e render graças àquele que merece graça, aquele que merece honra, merece louvor. Ninguém é proibido e privado de declarar sua gratidão, seu amor a Deus. Aliás, há quase 2000 anos atrás, as cadeias que nos oprimiam foram quebradas e nós somos livres, livres para declarar quem Jesus é para a nossa vida. Este texto que foi lido, este pequeno versículo, não foi escrito por ninguém além do apóstolo João, conhecido por todos pelas escrituras sagradas como o apóstolo do amor, aquele que reclinava a cabeça no peito de Cristo, o único que sobrou aos pés da cruz quando Cristo estava sendo martirizado. João foi o único que não morreu martirizado, mesmo que pela tradição fora tentado, separado por Deus para trazer uma das mensagens mais extraordinárias das Escrituras, que é o livro do Apocalipse, o encerramento final, junto com outros 4 livros que ele também escreveu. Porém, na ocasião em que este capítulo está sendo escrito, Jesus ele está numa conversa com judaizantes, saduceus, fariseus. Havia outros grupos também, porém esses dois eram os que mais perseguiam o ministério de Jesus. E Jesus estava conversando com eles em Jerusalém, numa festa conhecida como Festa dos Tabernáculos, que representava a liberdade. Lembra quando o povo saiu do Egito? Quando eles cantaram o hino da vitória em Êxodo capítulo 15? Durante a travessia do deserto, Deus estabeleceu algumas festas, dentre elas esta festa.
E nestas festas em que eles glorificavam a Deus por fatos extraordinários que Deus lhes havia confiado, nesta ocasião eles glorificavam a Deus, porque eles não estavam mais presos lá no Egito, nas amarras, nas prisões, mas estavam livres para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Porém, Jesus ele vai conversar com os judaizantes dizendo: vocês estão numa festa que fala sobre liberdade, mas vocês estão presos, escravos do pecado, nas práticas que Deus abomina. Do que adianta celebrar sobre liberdade e não viver a mesma? De fato, a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é não dizer que é crente, mas ser crente. A melhor coisa que a gente pode fazer na vida é não dizer que é livre, mas agir como livre, porque a gente prega mais aos olhos do que aos ouvidos. E lamentavelmente, os judaizantes estavam presos, ironicamente, em uma festa de liberdade, mas resistindo à liberdade principal que Jesus estava ofertando a eles, que é a graça. E a graça, todos nós sabemos, é um favor que a gente não merece, mas o Espírito Santo nos dá. Porque ninguém é merecedor de nada. Eu não sou digno de estar de pé hoje vivo, eu não sou digno de estar aqui, mas a misericórdia, melhor, as misericórdias de Deus nos alcançaram na manhã deste dia, se renovando sobre nós e nos concedendo, pastor Paulo, a oportunidade de dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, e eu sou livre, independentemente das lutas. O Senhor me libertou, e eu vou dizer que o Senhor é poderoso na minha vida. Bendito seja Deus. E eles acharam que eram livres. Por que eles achavam que eram livres? Porque eram filhos de Abraão. Mas Jesus, no capítulo 8, no versículo 34, ele vai declarar: vocês são escravos do pecado, porém eu estou dando uma oportunidade para vocês se libertarem da prisão cultural, ideológica, religiosa. Porque se o Filho vos libertar, se pois o Filho vos der a liberdade, verdadeiramente sereis livres. E quando eu olho este versículo, eu fico tão maravilhado com a delicadeza de João ao dizer verdadeiramente, porque há falsas liberdades, há falsos momentos. E quando você começa a olhar para a Bíblia e olhar para a realidade que nos cerca, eu estou falando para adolescentes que estudam, vocês sabem exatamente o que acontece no âmbito escolar. Eu sou professor do 6º ao 3º ano, e a gente acompanha diariamente as lutas e os desafios. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a liberdade que Jesus, o Filho, nos dá, não é uma liberdade para sermos autônomos e fazer o que bem queremos. Não, a liberdade que o Filho nos dá nada mais é do que redenção. E o que é redenção? Estávamos condenados ao pecado, mas alguém pagou um preço em nosso lugar. Alguém nos redimiu, alguém nos comprou, e nós não fomos comprados por qualquer coisa, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pelo sangue somos redimidos, sim, é pelo sangue carmesim vertido na cruz do Calvário. Mas por que este sangue nos comprou? Por que Ele pagou esse preço por nós? Para nós termos a liberdade. Só que há um detalhe: nós fomos livres do pecado, da escravidão do pecado, mas ser livre não é viver como a gente quer, ser livre não é andar como a nossa cabeça pensa. Olha para mim, adolescentes, adolescente sabe de tudo, ele acha. Adolescente não erra, ele acha. Adolescente tem toda a razão, ele acha. Eu já fui adolescente, você está passando, outros saíram, outros estão entrando, e as coisas estão aceleradas hoje, e a Bíblia diz que nós não somos guiados ao nosso bel prazer, porque nós somos adolescentes e temos promessas sobre a nossa vida. Porém, toda promessa caminha junto com condicionamento. Deus um dia olha para Abraão e diz: quantas estrelas não dá, areia não dá, assim será a tua descendência, prosperarei, engrandecer-te-ei, te farei uma grande nação. Mas anda na minha presença, repito, anda na minha presença e ser santo, e ser perfeito. Deus olha para Josué e diz: Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E no meio de tantas promessas, ele declara
declara: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Não largue a palavra, seja guiado pela palavra. Ser livre não é fazer o que tu quer. Nós somos livres, nós fomos libertos, não temos prisões, não temos amarras, mas nós vivemos de acordo com esta palavra. É a palavra que nos redime, é a palavra que nos santifica. Jesus um dia estava na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, dizendo: Deus, são poucos os que o Senhor me deu, mas são teus. Pai, eu só peço uma coisa: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não faço o que eu quero, é o que a palavra declara, é o que a palavra manda. Se não está na palavra, eu não faço. Se não está na palavra, eu não obedeço. Porque a quem iremos nós? Perguntaram a Jesus: se só tu tens as palavras de vida eterna. Diga para quem está do teu lado: ser livre implica em cumprir regras. Diga para ele essa segunda parte: implica em cumprir regras. Sou livre, faço o que quero. Está errado, porque o mundo tem uma falsa liberdade. Gálatas 5,13 diz: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Está ali. Há uma falsa liberdade sendo pregada no mundo. Há slogans de movimentos, inclusive feminista: meu corpo, minhas regras. A palavra é o nosso norte, a palavra é a nossa bússola, a palavra é o nosso guia. Eu não posso dar um passo além do que a palavra me orienta. Esse é o grande detalhe. Os judeus, eles rejeitavam essa ideia de escravidão, porque para eles aquilo ali não tinha um sentido. Se achavam livres, faziam o que queriam e não se importavam com o dia de amanhã. Porém, o Filho do Homem veio propagar uma liberdade verdadeira, autêntica. Observe que ele vai declarar: verdadeiramente sereis livres. Ele poderia muito bem ficar na frase: o Filho vos liberta, a libertação por meio dele. Mas ele veio reforçar a ideia de que quando o Filho liberta, ele liberta de verdade. Ele não liberta aparentemente. Quando nós olhamos o termo verdadeiramente no grego, aletos, quer dizer autêntica. Aparente, não, verdadeira. Quando diz ele verdadeiramente vos liberta, ele está dizendo que não há uma fagulha de prisão que nos amordace, que nos limite. Porque na medida em que nós somos libertos pelo sangue de Jesus, nós alcançamos uma plenitude que não é, como eu disse, fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus projetou para a minha vida. Porque sobre a minha vida e sobre a tua vida há um plano estabelecido por Deus. E quando eu olho Jesus lá na cruz do Calvário, Ele não me deu uma chance, aquela liberdade que você tem lá, para eu fugir, mas Ele me deu uma chance para vencer as lutas diárias, as batalhas da vida. Quando eu falo para adolescente, talvez muita gente não entenda, porque adolescente é muito mal interpretado. Eu já fui adolescente, eu prego desde os meus 11 anos de idade. Muitos irmãos aqui me conhecem desde esta fase. E quando eu cheguei na adolescência, pense numa fase da incompreensão. Adolescente não passa por luta, adolescente não tem conflito, adolescente não faz nada da vida, só dorme, brinca, se diverte, e aquilo, a única obrigação que tem é de estudar. Todo mundo já ouviu mais ou menos coisas assim, mas todo adolescente que entende o propósito de Deus para a sua vida, que entende o chamado, que quer chegar no centro da vontade de Deus, ele passa por guerras que ninguém entende, ninguém vê. Eu sei que você olha para adolescente, não estou defendendo, eu estou justificando circunstâncias. Olha para adolescentes, estão sorrindo, mas ninguém tem nada a ver com as nossas lutas, para a gente chegar e desabafar, Elisângela, para cima dos outros, descarregar nossa aprovação. Na verdade, a ordem é: cada um pega a sua cruz, a sua luta,
luta e siga Jesus diariamente. Mas internamente, Satanás tem lançado síndromes, Satanás tem lançado inferioridade, Satanás tem lançado o desejo de sair da presença de Deus. Não é mentira. Satanás tem semeado tantas coisas, e quando esse sentimento ruim se apresenta, você sabe que é uma liberdade acima de qualquer prisão, mais forte do que qualquer cadeia, e você dobra o joelho e fala: Deus, tem misericórdia, tira de mim esse mal, esse sentimento. E o Espírito Santo, que te ama, não desiste de você, que comprou você por um alto preço, ele te dá um abraço de graça, de renovo, e você olha para o espelho e diz: você é um vitorioso, uma vitoriosa, você vai chegar no centro do propósito de Deus, e nenhuma arma preparada contra a tua vida, levante a tua mão e receba essa palavra, nenhuma arma preparada contra a tua vida vai prosperar. Você é livre, 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 e não é livre aparentemente, é livre verdadeiramente. A minha alma é livre, porque a gente olha para hoje tantos jovens, tantos adolescentes, presos em traumas, comparações, vícios emocionais, tanta coisa, mas nós não estamos no mundo, sendo dele, porque quando eu olho para a palavra em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez, é nova vida, é novo comportamento. A mudança de mente, a metanoia, é o ato da conversão. Nós somos novos. Então Deus, ele renova a minha mente. Outro detalhe, a liberdade que Cristo proporciona para nós é uma liberdade tão extraordinária, que ela é completa, ela é ativa, progressiva e contagiante. Já andou com quem é de Deus? Você já foi em algum lugar que tu não conhecia ninguém, olhou para o irmão e do nada vem: tudo bem, varão? A paz do Senhor. Tu nem sabe quem é, mas o Espírito diz, a Bíblia, que testifica naqueles que são de Deus. A graça que Deus nos oportuna, ela é contagiante. É lindo ficar perto de quem é de Deus, pastor Adriano. É lindo, irmãos, quantas vezes eu, no momento da oração na igreja, dobrei joelhos, cheio de luta, de prova, o irmão orando numa graça tão grande, eu falei: Jesus, recebe a oração do teu servo, eu só vou ficar ouvindo. Ele tem graça, ele exala graça, ele emana presença, ele tem algo que o mundo não pode dar, uma presença linda, extraordinária. Essa graça, essa liberdade que o Espírito de Deus nos dá, é uma liberdade contagiante. Quem está fraco acaba sendo influenciado e passa a sair dali forte. Porque que esta graça, ela é plena? Porque em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17 declara: onde o Espírito do Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Que coisa linda! Por que ele diz isso? Porque tem lugar que o Espírito não está, tem lugar que você vai, que você caça Jesus, tem lugar que você procura Jesus, tem agenda que eu vou, que eu falo: Jesus, se o Senhor está aqui, dá um sinal, porque que peso, que batalha, ninguém glorifica, ninguém adora, mas onde o Espírito está, o ambiente é diferente, a atmosfera é diferente, o glória é contagiante, a presença é envolvente. Você entrou aqui hoje cheio de batalhas e disse: Deus, eu vou ficar quietinho, mas o Espírito disse: eu não quebrei cadeias para você se mandar, e o banquete que eu preparei nessa casa para você, é para você se banquetear. Então aproveita, porque você tem liberdade, e quem entende essa liberdade tem mão e levanta e diga: a Deus glória, aleluia, bendito é o teu nome. Eu quero ouvir você adorar. Só quem tem liberdade, só quem tem liberdade, só onde o Espírito de Deus está aí, se ele está na tua vida, reaja, porque a casa é dele. É dele, é dele, porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele nos dá força para vencer tantas coisas. Adolescente, o pecado é vencido quando o Espírito de Deus está sobre nós. O mundo hoje nos chama, tem um hino que diz que todo dia o pecado vem em mim, mas chama muito, o pecado chama constantemente, e essa liberdade, como pentecostais, nos foi dada por Cristo,
E nós fomos chamados, não para sermos apenas livres nas redes sociais, porque tem gente que nas redes sociais sabe, até rico, né? Já viu gente rico nas redes sociais? Não tem nada. Vende uma imagem, está tudo ali. Jesus nos chamou para sermos autênticos, originalmente, verdadeiramente, porque essa liberdade que Cristo nos proporciona é uma liberdade que nos leva para o altar. Essa liberdade nos leva para perto dele. Essa liberdade, ela nos compreende mesmo com todas as nossas limitações, mas ela nos leva para perto dele. Porque Gálatas 5:1 declara: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não só para sair do Egito, do mundo, do pecado, mas para entrar na Canaã celestial. Foi para isso que ele nos chamou. Deus nos chamou não apenas para nos dizer: vocês são como um pássaro solto da gaiola, livres, vão embora. Não, mas ele nos chamou, nos libertou para sermos cheios do Espírito Santo. Nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo e vivermos no seu poder, na sua glória, na sua graça. Pastor, ele me chamou para ser livre, para ser cheio do Espírito Santo? Sim, porque tudo aquilo que me limita agora não me limita mais. Então ele quer que eu alcance a plenitude daquilo que ele projetou para a minha vida? Sim. Então que liberdade é essa? A liberdade de não ter vergonha de dizer que eu sou servo de Deus. A liberdade que eu tenho para entrar na casa de Deus e não ter vergonha de quem está do meu lado e declarar o meu amor por Ele. A liberdade para onde quer que eu vá, eu possa dizer: o Senhor me salvou, o Senhor me livrou. E onde estiver um movimento de adoração, de glorificação, eu também tenho liberdade para dizer: Deus, eu entrei neste ambiente. Tem 2, tem 3, é um congresso, é uma festa, seja lá onde for, mas eu vim aqui, Senhor, para ser cheio da tua presença, ser cheio do teu Espírito Santo. E eu digo algo: nós vivemos uma geração onde muita gente até dentro da igreja não acredita mais de que Deus pode nos inflamar com o seu poder e com a sua glória, de que Deus pode batizar com o Espírito Santo, de que Deus pode dar dons espirituais adolescentes, de que Deus pode usá-los com poder e autoridade. Mas eu creio na palavra que o Senhor declarou, dizendo: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. Em Atos capítulo 1 versículo 8, há uma promessa liberada sobre a igreja: e recebereis a virtude, e recebereis a virtude, e recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E o Espírito Santo está aqui nessa casa. Você pode dizer para 2 pessoas: o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus. E ele veio fazer o quê? Ele veio por você. Ele veio por você. Ele veio por vocês. E nesse momento final eu preciso orar por adolescentes aqui. Vocês podem se colocar de pé? Glória a Deus. Você pode colocar a mão no ombro de quem está do teu lado? Você pode fechar os teus olhos? E se Deus está nesta palavra, e a palavra dele na boca do seu servo é verdadeira, você vai orar pela pessoa que está do teu lado. Eu não sei o que tu precisa, mas o Espírito sabe. Quem quiser, vem conosco nessa graça também. Feche teus olhos. Se possível for, não abra. Só abra a tua boca e libera uma oração. E nesta oração, peça, porque a porta já está aberta. Peça, porque Deus está te dando liberdade para adorar, para glorificar. A liberdade que Ele te dá não traz peso, mas te traz refrigério. Seja cheio do Espírito Santo para falar em línguas. Seja cheio do Espírito Santo para ser batizado. Na presença do Espírito Santo, até as correntes mais remotas, mais antigas são quebradas. Feche teus olhos e libere esta palavra de oração, porque enquanto você está orando, o Senhor está te visitando.
visitando, visitando. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Isso, vai orando, vai orando, vai orando. Oh glória, o Senhor está aqui nessa casa. Eu quero convidar a igreja também a adorar. Isso. Se Deus te der autoridade para abraçar alguém, ministrar sobre alguém, não te contenha, seja a boca de Deus neste ambiente. A liberdade para ser usado nesta casa, a liberdade para ser usada nessa casa. Seja cheio, tomado pelo poder do Espírito Santo. Pastor, eu tenho vergonha. Onde o Espírito de Deus está, a vergonha cai, o medo vai embora, a liberdade reina. Porque tem fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus para dissipar toda a obra do diabo. Ore, ore. Calamantoremanavacia, Araguesibilcondelemiafácia. Vai liberando a palavra, não pare. É noite de guerra, é noite de batalha. Estou fechando a Bíblia, mas o Senhor está passeando neste recinto. Há uma brasa de Deus passeando nesta casa. Adolescentes receberão surpresa do céu, presente de Deus, porque o Senhor dos exércitos passa e revista o seu exército de guerra. A noiva sensível à presença dele vem. Tchau. Camanto de levaciandarai. Vem, vem, isso, abre a boca, vai dando glória, vai dando glória, vai liberando essa palavra. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia. Isso, recebe autoridade, 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 autoridade. Autoridade. O Senhor está visitando, o Senhor está passeando, o Senhor está arrancando o medo. Receba ousadia. O Senhor está tirando a tristeza. Receba a alegria. O Senhor está tirando a inferioridade. Receba poder. O Senhor está ampliando a tua visão, e Ele manda dizer: tu vai chegar no projeto dEle. Satanás achou que tinha vencido, mas os anjos de Deus foram dispensados neste ambiente. O Senhor está abrindo portas de faculdade aqui. O Senhor está enviando recursos a quem disse que não teria nenhuma chance de chegar lá. Pode sonhar com o jaleco, pode sonhar com o uniforme, pode sonhar, porque Deus está na frente. Deus está selando ministérios neste lugar. Ei, Canúbia, o Senhor está derramando óleo sobre cabeças aqui e está dizendo: pastor, missionário, evangelista, pregador da palavra, se prepare, porque está chegando um novo tempo sobre a tua vida. Palavras reveladas e graça sobrenatural vão descer sobre você, e começa agora, agora, agora. Ei, ai, pega, 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 pega. Deus está neste lugar. Aproveite, 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 aproveite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Ele está aqui. E se alguém nesta casa que ainda não aceitou a Jesus, continue adorando, ou que se encontra afastado desta comunhão linda e plena, hoje o Senhor está te chamando para verdadeiramente ser livre. Jesus te ama tanto, o amor e o carinho dele são imensos pela tua vida. Ele te permitiu chegar aqui hoje para você ouvir e entender que há uma liberdade extraordinária preparada para você em um projeto lindo. Mas para isso acontecer, você precisa tomar uma decisão, que é aceitar a Cristo ou retornar para a sua presença. E se alguém que hoje
que aceitar a Jesus ou retornar para sua casa, o momento é agora. Vem aqui à frente, estaremos orando por você. Vem, o Senhor está chamando. Aproveite, porque o Senhor está aqui. O Espírito de Deus está aqui, meu Deus. Há uma nuvem pairando sobre esta casa. Há uma presença tão linda. Minha vontade é de correr no meio desse ambiente, porque o Senhor está passeando serenamente, e grandes portas estão se abrindo neste lugar. Esta festa, diz o Senhor, para muitos que recebem e alcançam a revelação desta palavra, é divisora de águas na tua história. Você vai se lembrar daquele dia, naquela festa em diante. O Senhor marcou o meu ministério, o Senhor mudou a minha história, e eu saí dali de posse de bênção para a glória de Deus. Quem pode, levante as mãos e aplauda ao Senhor.